Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para a nossa disciplina de contabilidade e análise de custos. A professora Fran, mais uma vez, gravando um vídeo para poder contribuir um pouquinho no conhecimento teórico para vocês e também para a gente poder em seguida pegar todo esse conteúdo e poder aplicar na prática. Bom, a gente já viu muita coisa sobre custeio para tomada de decisão, que é tudo que envolve o custeio variável. Já vimos sobre o que é o custeio variável, no que ele se difere do custeio por absorção, já vimos também sobre margem de contribuição, já vimos também sobre pontos de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, e agora a gente termina o conteúdo falando sobre alavancagem operacional. A alavancagem é um dos últimos tópicos que a gente tem na disciplina de contabilidade de análise de custos do segundo bloco, que é custeio para tomada de decisão. E o que é essa tal grau de alavancagem operacional? Então, para ficar um pouco mais fácil, eu vou falar em GAO, tá bom? Grau de alavancagem operacional. A GAO, ela é um índice que nos mostra em que proporção o aumento da venda vai afetar o aumento nos lucros. Então, em que medida aumentar um percentual de vendas vai aumentar o percentual de lucro, ou o quanto o lucro será afetado por um aumento ou uma redução nas vendas da empresa. A GAO ela é importante para a gente analisar por quê? Bom, primeiramente porque nem sempre se aumenta ou se reduz na mesma proporção. Isso ocorre porque existem os custos que são fixos e as despesas que são fixas. Portanto, se por um momento tudo que é variável pode aumentar ou oscilar na mesma proporção, isso nem sempre vai acontecer quando a gente está falando em resultado operacional. Esse resultado que é analisado pela GAO é aquele resultado em que muitas vezes a gente não está analisando receitas financeiras e nem despesas financeiras, ou outras receitas e outras despesas. A GAO ela vai avaliar o lucro antes da interveniência dessas outras atividades que não são operacionais. Portanto, ela vai fazer uma confrontação entre o que entra efetivamente da operação e o que sai efetivamente decorrente da operação. Lembrando que essa operação não são só os custos, são também as despesas vinculadas ao período, sejam fixas como sejam variáveis. Como que ela é medida? Então, antes de eu já partir para o lado prático, eu vou apresentar uma fórmula que vai resolver os nossos problemas. Então, a GAO, eu particularmente costumo usar a primeira fórmula, que ela é a análise da variação do lucro em percentual entre um aumento ou uma redução, dividido por quanto o lucro, por quanto a quantidade que é vendida também é variada. Então, se aumenta em quantidades 10%, qual é a variação ao lucro desse período? E aí isso vai servir como base para a gente saber a cada R$1 que se aumenta de venda, quanto se aumenta no lucro operacional. Ou, se em 1% aumenta das vendas, o quanto é o efeito no lucro operacional. A GAO, ela também tem alguns autores que analisam a partir da margem de contribuição. Então, é feito aquele relatório de gestão, onde se encontra a margem de contribuição de um determinado período e o lucro operacional a partir dele, dentro de um ponto de equilíbrio, dentro de um determinado cenário na qual a empresa está inserida. E a partir daquela margem de contribuição de um determinado período, se estipula se aumentar um percentual de vendas, o quanto aumenta no lucro operacional, ou se você quiser criar, na pior das hipóteses, uma redução, a variação da margem, se reduzir aquelas vendas, o quanto se reduz no lucro operacional. Para mais ou para menos, o efeito nada mais é do que qual o impacto, em percentuais, dado que pode existir uma oscilação no preço de venda da organização. Não no preço, mas na quantidade vendida. Bom, nós temos o nosso relatório de contabilidade de custeio variável e ele apresenta esses itens que vocês conseguem ver. Então, a gente tem a demonstração do resultado, a gente parte da receita líquida de vendas. Nós temos também custos variáveis, despesas variáveis e a nossa margem de contribuição. Além disso, nós temos a dedução dos custos fixos e despesas fixas, e aí a gente encontra o resultado operacional. Reforço para vocês, esse resultado operacional
é aquele antes das outras receitas e outras despesas. A análise que a gente pretende é o efeito nas principais atividades operacionais da organização. Ou seja, outras operações financeiras não se incluem nesse tipo de análise. Esse resultado operacional, portanto, resulta das atividades normais de produção, de venda e não intervém sobre aqueles outros elementos que são financeiros. Esse lucro a gente chama aqui em contabilidade de custos como um lucro operacional. E eu vou dar, para ficar mais claro para vocês, vou dar um exemplo de como que a gente consegue analisar esse efeito, ou esse indicador que, de certa maneira, a gente já sabe que em um determinado momento, se as vendas forem aumentadas, o impacto no nosso lucro pode ser muito maior. Ou, se as vendas forem reduzidas em número de unidades, o efeito também pode ser um desastre no nosso resultado operacional. Vamos lá, então. O que aconteceria, por exemplo, com o lucro de uma empresa se suas vendas oscilassem, por exemplo, em 10%? A principal questão que a gente pensa é, bom, se a minha venda reduz em 10%, logo o meu resultado operacional também reduz em 10%. O que a gente tem que lembrar é que esse resultado reduziria em 10% se, somente se, todos os custos reduzissem em 10%. Ora, se você tem uma despesa e um custo fixo que não reduz, independente se você vende mais ou menos, logo o teu lucro não vai reduzir na mesma proporção. Bom, logo o que eu quero chegar ao ponto, né, de vocês é que justamente o lucro operacional ele poderia aumentar mais que proporcionalmente se a gente aumentasse as vendas em 10%, e da mesma maneira poderiam ser reduzidos em mais de 10% caso a gente diminuísse a nossa quantidade vendida. Então, eu vou passar aqui um exemplo para vocês, que é de uma empresa fictícia, que supostamente ela teve um aumento, né? Ou fez uma estimativa, queria dar um upgrade nas vendas e, portanto, falou assim, bom, vou aumentar as minhas vendas em 10%, ou vou estimular os meus vendedores em aumentar, em potencializar as vendas em 10%. Então, atualmente, o ponto de equilíbrio ou a média de vendas é de 200 unidades e, de repente, essa mesma empresa trabalha com um produto e ela quer aumentar em 10%, ou seja, de 200 unidades, aumentar para 220. Suponha que, dentro dos níveis operacionais, esse aumento na produtividade e nas vendas não afetaria os custos de despesas fixas, ou seja, a empresa continuaria mantendo as suas atividades com esses custos e somente seria o impacto nas vendas e nos custos que são variáveis e despesas decorrentes dela. Qual que é a estrutura de custos? Essa organização ela trabalha com um preço de venda de R$ 2.700 de cada produto. Coloquei os nossos custos e despesas variáveis no valor de 1.700 e aqueles que são fixos no valor de 150 mil por período. E dado esse cenário aqui, a gente já sabe que a gente consegue encontrar muita coisa, não é mesmo? Uma delas é a margem de contribuição. Então, eu vou simular com vocês o efeito de, resultado com 200 unidades atualmente vendidas e o resultado do alvo, que a gente não vender 200, mas vender 220. Vamos ver o quanto se aumenta nos seus resultados, primeiro de forma manual, e em seguida a gente consegue encontrar o nosso indicador que nos vai ajudar a fazer diversos cenários se a gente decidir fazer isso com eles. Primeiramente, eu fiz uma análise com o resultado operacional do ponto de equilíbrio ou da média de vendas, que são de 200 unidades, e em seguida o mesmo cenário aumentando os 10%, só que agora com 220 unidades. Então percebam, vocês têm a receita, já coloquei a receita líquida aí, mas vocês poderiam ter também uma análise de uma receita de faturamento menos os tributos. Essa receita é de 540 mil se a gente vende as nossas 200 unidades. E de 594 mil se a gente dá um upgrade, Ou seja, se a gente aumenta em 10% a nossa quantidade vendida.
Decorrente dela, nós temos os custos e despesas variáveis de 1.700, primeiramente sobre as 200 e em seguida sobre 220, e nós chegamos à nossa adorada margem de contribuição. Então, a nossa margem de contribuição, dado que a gente venda as 200 unidades, será de R$200 mil. E se a gente vender as 220 unidades, isso aumenta também em R$20 mil, até mesmo porque a gente sabe que a margem de contribuição por unidade vendida é de R$1.000. Portanto, se eu vendo 20 unidades a mais, a minha margem aumenta em R$20 mil. Aí eu sempre penso no seguinte, né? Dado que os custos e despesas fixas também permanecem o mesmo, horas, professora, se aumenta-se se são aumentados R$20 mil em margem de contribuição, também são aumentados R$20 mil em lucro operacional. Isso é óbvio, por quê? Bom, a margem de contribuição aumenta em R$20 mil. Os custos e despesas fixas permanecem os mesmos, então o meu resultado também vai aumentar em R$20 mil. Agora, o que eu pergunto para vocês é, será que a proporção de aumento desses R$20 mil são os mesmos 10%? A gente vai ver que talvez não seja isso. Bom, eu fiz a mesma simulação, tá bom? Então, eu fiz uma simulação mostrando para vocês o ponto base, que é o ponto de equilíbrio de 200 unidades, e o efeito no resultado, vendendo 10% a mais. Eu também fiz o ponto de equilíbrio de 200 unidades e o efeito se a gente vender 20 unidades a menos. Portanto, se vocês estiverem acompanhando aí comigo, vocês verão que se a empresa vende 20 unidades a mais, o lucro operacional dela vai aumentar nos R$20 mil. O mesmo vai acontecer se ela vender as 20 unidades a menos. O lucro operacional dela, dado que os custos e despesas fixas permanecem os mesmos, reduzirá em R$20 mil. Ou seja, nós temos a seguinte situação: 50 mil é o nosso ponto-chave, o nosso ponto de equilíbrio, e se eu conseguir aumentar as minhas vendas em 10%, meu lucro aumenta em R$20 mil. Se eu reduzo em 10%, o meu lucro reduz em R$20 mil. Percebam, a gente tem uma lógica bem clara aí, né? Se o aumento das vendas é para mais ou para menos em 10%, o nosso aumento ou redução continua no valor-chave, que é o valor de 20 mil para mais ou para menos. É essa análise que vai nos ajudar. Por quê? Esse 20 mil, se vocês perceberem, né, não é 10% do lucro, ó. 50 mil é o lucro operacional, 10% de 50 mil aumentaria só em 5 mil. Ou 10% de 50 mil reduziria em 5 mil. E não foi isso que aconteceu. Ou seja, vocês podem perceber que um aumento na venda não corresponde à mesma proporção no aumento do lucro. Isso acontece por quê? Decorrente da oscilação da venda, o que é modificado são somente os custos e despesas variáveis. Isso não acontece com os custos e despesas fixas. Portanto, a gente tem um upgrade ou, num cenário pior, uma baixa muito mais significativa, muitas vezes, do que é esperado. Então, o que a gente procura ver quando a gente está estudando a GAL? Se um aumento ou redução no lucro, um aumento ou redução na receita corresponde com o que é feito no lucro operacional. Lembrando, esse lucro operacional não é o lucro da nossa DR, é o lucro decorrente só das operações da empresa. E aí, se vocês forem analisar um pouquinho, percebam que se eu for pensar dos meus 50 mil, né, 70 mil representa 40% de aumento. Ou seja, dado que as minhas vendas aumentem em 10%, o meu resultado aumenta em 40%. Olha que upgrade. A mesma coisa vai acontecer se eu vender 10% a menos. O efeito no meu lucro operacional vai ter uma queda de 40%. Isso tem uma análise muito representativa, até mesmo porque, veja só,
um impacto que é muito pequeno diante de um cenário de crise ou de um momento em que a gente está com uma economia muito boa, pode nos dar muitas situações diferentes ou um impacto muito significativo no nosso resultado. Mas, Fran, como que você viu essa situação? Olha só, um aumento de 10% ou uma redução de 10% alavancou em 40% positivo ou 40% negativo. Como fazer isso para ficar mais fácil? Primeira coisa, você tem que criar um cenário base ou um ponto em que você consegue analisar uma oscilação. É a partir dessa oscilação na qual você vai conseguir estipular mais percentuais. Então, a oscilação que eu analisei aqui é uma oscilação de 10%. Você muito provavelmente precisará fazer um relatório para estimar o ponto zero, pode ser o seu ponto de equilíbrio, e o ponto com 10%, com 20%, com qual porcentagem você desejar. No entanto, o que você tem que prestar atenção é em fazer os cenários, como eu fiz aí para vocês. Então, o meu ponto-chave são as 200 unidades e eu encontro que no meu ponto de 200 unidades, eu tenho um lucro operacional de 50 mil, meu ponto zero, digamos assim. E com um aumento de 10%, eu tenho um lucro operacional de 70 mil. A próxima etapa que você tem que fazer é verificar o quanto foi o aumento em unidades vendidas. No meu caso, eu já sei que é um aumento de 10%. E o quanto isso afetou no meu lucro operacional, né? E nesse caso, se eu percebo que de 50 foi para 70 mil, o aumento foi de 40%. Bem, então vou voltar lá na minha fórmula e vou verificar as variações. Então, qual que é a minha variação de lucro? Bom, de 50 foi para 70. A minha variação foi de 40%. E qual foi a minha variação na quantidade? Eu vendia 200 unidades, agora eu vendo 220. A minha projeção, a minha meta. Então, meu aumento será de 10%. A minha gala ela vai fazer justamente essa análise. 40% sobre 10%, que é a quantidade vendida, eu tenho um grau de alavancagem de 4. E você devem estar perguntando assim, Fran, o que é isso? O que é isso, esse grau de alavancagem? Respondo para vocês. Representa o quanto o aumento de 1% no volume de vendas irá impactar no resultado da empresa. Isso quer dizer que a cada 1% de aumento de venda, o seu resultado aumenta em 4%. Olha que maravilha! Quem não quer saber disso? A mesma coisa vai acontecer se acontecer o contrário. Isso quer dizer que se você vender 1% a menos, o teu lucro operacional vai reduzir em 4%. Eita! Aí aqui são elas. Então, a empresa tem que manter certa estabilidade, seja de um ponto de equilíbrio ou de uma margem estável de venda, para aí então ela poder analisar ou tentar manter o seu ponto atual ou estar prevendo o quanto pode oscilar o teu resultado operacional a partir de uma queda de vendas ou a partir de um momento muito bom de sazonalidade. A GAL também ela vai ser, igual a 4 e vai representar que o lucro ele aumenta muitas vezes 4 vezes mais do que o aumento na quantidade ou na receita. Isso quer dizer que se você aumentar em R$1 a sua receita, você aumentará no final das contas em R$4 o seu lucro. Eu prefiro falar isso em percentuais, né? Se você aumentar a quantidade vendida em 10%, em 20%, né? O seu GAL vai aumentar proporcionalmente. A cada 10% que você aumenta nas suas vendas, o seu lucro aumentará em 4%. Bom, aí você deve estar falando assim, Fran, se eu analisar um por um é muito fácil. Mas se de repente, né? A minha empresa ela quer duplicar o meu lucro. Eu não quero ter um lucro de 50 mil, como você deu como exemplo. Eu quero ter um lucro de 100 mil, ou seja, eu quero ter
o dobro, 100% a mais de lucro. E aí, como é que você vai me responder? E aí, meu querido, minha querida, se a gente tem a Gal, a gente tem tudo na vida. Primeira coisa, não se esqueça, você sempre vai precisar analisar o teu ponto base e o teu ponto meta. Porque a partir dessa variação é que você vai poder analisar o upgrade, ou seja, o grau de alavancagem. Depois disso, você tem que analisar que, dado a necessidade de duplicar o lucro, você tem condições que a sua estrutura de custos e despesas fixas permaneçam. Então, você pode até dobrar o teu lucro, mas você tem que pensar, primeiro, a minha estrutura organizacional, ela dará condições para faturar ou para vender tanto quanto eu preciso? Segundo, se não der, você terá que algumas vezes rever, porque os seus custos e despesas fixas poderão oscilar. Se isso não acontecer, a Gal vai ser o teu ponto-chave para ir em busca do seu objetivo. Bom, vamos calcular então? Então, eu não quero mais faturar os meus 50, que é o ponto de equilíbrio, mas eu sou ambicioso, eu quero faturar 100. Bom, vou voltar na minha fórmula, porque essa fórmula é o barril de ouro que a gente tem, né? E o grau de alavancagem, ele vai ser dado pela, primeiro, minha variação no percentual de lucro, de um período-chave para um período meta, e o grau que esse lucro varia em relação à variação das minhas quantidades vendidas. Eu já sei que lá no meu ponto-chave, eu pretendia analisar um aumento de 10% e eu encontrei um aumento no lucro de 40%, certo? Ou seja, de 200 foi para 220 ou de 50 foi para 70 mil de lucro. A mesma coisa vai acontecer no meu prejuízo, ou seja, se eu vender menos, né? Então, de 200 reduziu, teve um impacto de 10% no volume de vendido e teve um impacto de 40% no meu resultado operacional. Independente se você quiser pegar o valor positivo ou o valor negativo, eu só me interesso em saber o percentual de variação. Para esse caso aqui, a gente também não analisa efeitos de mais ou menos, ou positivo e negativo. O que me importa é no grau de variação, o quanto variou, seja para mais ou seja para menos. Bom, então, a situação que eu quero é a seguinte: eu já encontrei que nessa empresa em que eu opero, eu tenho um grau de alavancagem de 4. Ou seja, se minhas vendas aumentarem em 1%, o meu resultado operacional vai aumentar em 4%. E eu já sei que a minha variação no lucro, eu quero duplicar, ou seja, eu quero aumentar em 100%. O que me interessa saber é em quanto eu preciso aumentar as minhas quantidades a serem vendidas ou a serem produzidas para um público que aceita esse aumento. E aí fica uma regrinha de 3 tão facinha que, a gente tira de letra, perceba. Bom, a minha variação na quantidade vai ser o meu 100%, que é o que eu desejo de lucro, sobre os 4 pontos que são de Gal. 100% dividido por 4, eu encontro que a minha quantidade ela tem que aumentar em 25%. Ô, Fran, o que você quer dizer com isso? Bom, eu quero dizer que, suponhamos que aquela oscilação que eu pretendia era em relação às vendas atuais de 200 unidades e que, se eu espero que minhas vendas sejam de 25% a mais, 25% do atual cenário que eu tenho corresponde a 50 unidades. Puxa vida, você quer dizer então que se eu vender as 200 unidades mais 50, ou seja, se eu vender 250 unidades, eu vou duplicar o meu lucro operacional? Sim, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Percebam, fiz o cenário aí para vocês. Se eu tenho uma atual receita com 200 unidades, que é de 540 mil, se eu vender nessas mesmas condições, tá, gente? Nesse mesmo preço, com o mercado que aceita, com os mesmos custos e despesas variáveis e com os mesmos custos e despesas fixas, isso é o mais importante. Se eu atender a essas condições, ou seja, vender 50 unidades a mais com esse mesmo preço, o meu lucro operacional aumenta de 50 para 100 mil.
E, consequentemente, a minha variação de quantidade, que era de 25% a mais, proporcionou uma variação no lucro de o dobro, ou seja, 100%. Bom, essa breve aula foi para expor um exemplo e parte teórica de Gauss, que nem é tão difícil assim, para vocês chegarem em casa, assistirem esse vídeo e principalmente resolver os exercícios que eu vou deixar para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês, para a nossa disciplina e para a vida de vocês. Um forte abraço e a gente se vê lá na disciplina. Até mais!